Eu vou contar uma história de uma garotinha. Então, era uma vez uma garotinha, serelepe, e que adorava chamar atenção, e cantava toda vez que aparecia. Em todo lugar ela gostava de cantar e dançar. Numa apresentação da escola, a roupa rasgou, ela não estava nem aí, e ela era parecia super bem resolvida, não tinha vergonha dos cabelos super bonitos que ela tinha. Era super desenvolta, então parece a história de uma garotinha que virou uma mulher bem resolvida e autoconfiante, com uma autoestima elevada, e se desenvolveu e era super extrovertida. Mas essa é a minha história. Minha história não é tão cor-de-rosa assim, ou pelo menos não era. Na verdade, essa mesma garotinha, um pouco depois, eu cheguei um dia da escola em casa chorando muito porque eu tinha tirado nota 8. E meu pai riu, eu achando que eu ia apanhar, meu pai riu da minha cara, falando: "Você tirou 8, parabéns". E eu falei: "Não, mas eu tinha que tirar 10". Então, a cobrança que eles não tinham, eu tinha. Eu achava que eu tinha que ser perfeita para alguém gostar de mim, perfeita para os meus pais me aprovarem, mesmo que eles não cobrassem isso. E isso passou pela minha vida muito tempo. Então, eu acabei virando, por um bom tempo da minha vida, essa menininha tímida, com óculos fundo de garrafa, que vivia o cabelo preso, eu achava horrível, meu cabelo não sabia cuidar. Sem amigos, eu passava o recreio no banheiro, de verdade, várias vezes, porque eu não tinha amigos e a porta da sala ficava trancada. Achava que eu não tinha talento nenhum. Eu estudava numa escola que valorizava os esportes, então tinha que ser atleta para você ser popular e bombar na escola, e eu não sabia nada. Eu entrava no GRD, não sabia dar estrelinha, eu tentava jogar futebol, basquete, não servia para nada, né, que eu tinha que ser atleta. Beleza, definitivamente não era o meu forte. Eu era muito magrela, enfim, parece fofinha, mas enfim, as meninas estavam se desenvolvendo, ganhando corpo, e eu não tinha nada disso, não tinha a menor graça. E aí, se a autoestima era baixa, se tudo isso acontecia, eu não achava graça em nada. E aos 11 anos, eu concluí que eu tinha depressão. Eu vi numa revista o que era depressão e falei: eu tenho depressão. E falei para minha mãe, para minha amiga. Claro que minha mãe ficou assustada. Que história é essa da minha filha de 11 anos achar que tem depressão? Mas eu passei muito tempo com essa certeza. Eu não tinha nada tinha graça. E eu não tinha graça. Aí, mais ou menos nessa fase, entre os 9 e os 11, eu comecei a escrever sobre várias coisas, entre elas a tristeza, as coisas que eu sentia. E aí eu entregava para a professora, e uma vez minha poesia saiu no livro da escola. Essa foi a primeira poesia, que era sobre a lua. E aí, no dia que lançaram o livro, eu lembro de cantarem a música do Luar do Sertão lá na frente. Eu estava ao lado do meu pai falou: "Tá vendo? Olha lá, estão homenageando sua poesia, olha só, você tem um talento". E eu, até parece, isso aí ele foi sorteio. Essas são algumas das poesias que eu escrevia sobre tristeza. Eu achei o papelzinho antigo. Isso era 14, 13 anos, 12, eu escrevendo sobre tristeza, porque era o que eu sentia. Eu queria me esconder sempre, então eu usava roupas largas, o cabelo de qualquer jeito, não sabia cuidar e tudo mais. E mesmo que minha mãe, porque toda mãe fala que você é bonito, minha mãe podia falar, e eu achava que alguém tinha que confirmar, porque eu não conseguia acreditar. Então, parecia que eu forçava a barra para ser pior do que eu já achava que eu era, que era para confirmar aquela visão. Isso é um desenho de uns 10 anos, mas demonstra bem como eu era. Eu odiava espelho. Então, até as vitrines das lojas eu passava longe, porque eu não queria me ver, eu escovava o dente de cabeça baixa. E essa autoestima, em termos de físico, também eu levava para todo o resto. Então, e aí um dia, falando sobre isso, me chamaram para ser modelo. Eu tinha 15 anos, eu era muito magra. E aí me chamaram, eu não queria ir, minha mãe insistiu, mas que era para eu perder a timidez, e só isso. Acabou que eu ganhei o concurso regional, fui para São Paulo, e aí apareci em alguns lugares. Eu vou mostrar uma foto que eu morro de vergonha, eu quase tirei. Enfim, eu tinha 15 anos. E aí eu continuava me achando horrível, então eu achava assim: não, isso é só sorte, não, gente, é porque modelo tem que ser magra. E é isso, eu só estou lá porque eu sou magra. Então, eu nunca achei que fosse por algum mérito ou qualquer coisa do tipo. Bom, eu não queria ser modelo, eu virei jornalista, fui estudar, enfim.
Essa poesia demonstra bem. Em todo esse processo, desde os 11 anos, eu achava assim: alguém vai aparecer e vai dizer que eu tenho talento, que eu sou linda, que me ama e tudo mais, e vai tudo ficar resolvido. Mesmo todo mundo falasse: não, você tem que se amar, que aí alguém vai te amar. Eu falava: não, é o contrário. Se alguém me falar que me ama, eu vou acreditar. Então eu vou acreditar. E eu escrevia isso desde novinha. Um dia você vai aparecer, porque você vai dizer quem eu sou, você vai me amar. Isso passou pela minha vida inteira. E aí, todo esse processo que eu estou contando para vocês, desde de passar a poesia ser escolhida, minha poesia foi escolhida para ser a lembrancinha de todos os pais da escola, depois de todos os professores da escola. E eu continuava achando que a professora era legal comigo. E eu vou mostrar alguns dos medos que eu tinha, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm também. Isso eu tirei de uma revista sobre a síndrome do impostor. E aí eu passei no vestibular, fui a primeira da família a passar na UNB, foi sorte. Aí eu era selecionada em processo seletivo de estágio na Globo, CBN, sei lá o quê. Foi sorte. Porque alguém foi legal comigo. Me indicava para um lugar e falava: poxa, meu professor é muito legal comigo, a pessoa está fazendo caridade. E é assim que eu sempre fui pensando. Todo o processo, tudo que eu conseguia, eu achava que era isso. E era sempre muito medo. Medo de... Eu vou dar um exemplo. Eu queria escrever um livro desde pequena, eu adorava escrever, mas eu morria de vergonha, porque eu pensava: vão rir da minha cara, vão achar que isso não tem o menor sentido, vão achar que eu sou idiota, que eu sou muito infantil, porque eu falava de coisas infantis. É um trecho de um livro que fala sobre esses medos. E aquele medo de que os colegas vão pensar era muito frequente, porque eu comecei a escrever um blog com as minhas poesias ou minhas crônicas sobre essa busca pelo amor, cadê esse amor e tudo mais. Só que eu era repórter de política. E aí, eu estava lá falando sobre coisas sérias, no Correio Brasiliense, e fazendo denúncia, trabalhava no Congresso, e eu ficava pensando: um jornalista sério precisa escrever um livro de reportagem, uma denúncia, alguma coisa desse tipo. Então, eu não posso escrever sobre amor, porque quem vai me levar a sério? Então, quando eu comecei a pensar em escrever um livro, eu morria de vergonha dos meus colegas do jornalismo, porque eu falava: eles vão rir, quem é que vai querer saber de uma menina que é jornalista de política falando sobre amor? Então, quem sou eu? Mas, aí, de novo, medo, vários medos. Um dia, teve um medo que bateu na minha porta com mais força, que tem a ver com o que o Rafael estava falando, o medo da morte. Mas não medo de morrer, é parecido com o que ele estava falando, era medo de eu morrer e não ficar nada. O medo de eu morrer e pensar... Quando eu era adolescente, eu pensava, entre criança e adolescente, eu pensava assim: se eu adoecer, se acontecer um acidente sério, as pessoas vão lá me visitar. Então, aí elas vão me reconhecer, aí elas vão gostar de mim, olha só, vão provar que eu gosto de mim, que até então ninguém gostava de mim. Quando eu pensei nisso, não era por isso, era medo de morrer e não deixar nada. Era medo de morrer e tudo aquilo que eu sonhava, estava lá guardadinho e eu achava que era impossível, ia ficar só no meu pensamento. E eu falava: se eu morrer e chegar lá do outro lado, eu ficar com muita raiva de não ter feito isso ou aquilo. Até que um dia, há uns 4 anos, eu estava conversando com um amigo sobre essa vontade de escrever e falando sobre todos esses medos, e depois dessa conversa, ele, que está aqui, inclusive, me mandou um e-mail com um trecho do livro Cartas a um Jovem Poeta. Eu não vou ler tudo, mas, basicamente, um rapaz mandou uma carta para o autor falando: o que você acha dos meus textos? E ele falou: você tem que parar de perguntar para as pessoas, esperar que elas validem o seu talento. Você tem que perguntar, você está fazendo pelo motivo errado, você tem que perguntar o motivo real do que você quer. A primeira pergunta é se você morreria se fosse proibido de escrever. E depois é você se perguntar silenciosamente: eu preciso escrever? Se a resposta for preciso, então construa sua vida em torno disso. Com certeza isso vale mais para mais coisas do que só escrever, vale para muita coisa na nossa vida. E o e-mail que eu mandei para ele, eu acho que ele deve se lembrar, eu só dizia isso: preciso. Isso me tocou muito. Eu precisava escrever, eu precisava deixar alguma coisa. E esse medo, de novo, voltou o ano passado, quando uma colega mais ou menos da minha idade faleceu, de repente, de um problema cardíaco que ninguém sabia que ela tinha. E ela era cineasta, ela tinha um monte de sonho. E, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando tanto: meu Deus, se eu morrer amanhã ou daqui a um mês e não tiver escrito o meu livro, que eu queria desde criança,
não vai ter valido a pena, eu vou chegar muito chateada, eu não posso deixar isso passar. E foi aí que eu comecei a juntar os textos que eu tinha no blog, juntar outros textos e falar sobre o que eu falo. Eu pensava, mas eu não sei escrever romance, o que eu faço? Eu juntei e pensei, eu falo não é sobre amor, eu não falo sobre essa busca pelo amor, então eu vou juntar tudo isso. E aí um dia, numa conversa, numa DR, na verdade, me veio um título de um livro, eu comecei a juntar, mas eu falava, mas poxa, mas quem vai ler? Não vou mandar para a editora, quem é que vai investir? E eu tomei uma decisão. Eu vou escrever um livro, mas é para mim. Nem que seja um livro eu vou fazer para me dar de presente, ter certeza de que se eu morresse, eu ia ter um livro na mão, com o meu nome na capa. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui procurar uma amiga, que ela é a editora, eu juntei meu dinheiro, juntei todo o dinheirinho que eu podia, pedi para ela me ajudar, ela encontrou designers incríveis, encontrou uma ilustradora maravilhosa que está aqui também, e elas todas me ajudaram, a gente montou um projeto, e com esse dinheirinho que eu fui juntando para pagar o trabalho delas, a gente conseguiu fazer isso acontecer. Esse é um trecho que fala sobre isso, de por que eu escrevo, que, na verdade, não precisa existir esse pedaço, é só para jogar para o mundo. E eu comecei a pensar, era para isso que eu tinha que escrever. Era para o que eu falava chegasse ao mundo. E aí, o livro se tornou uma realidade, ele ficou pronto mês passado. E aí, aquela história do morrer. Quando eu peguei o livro na minha mão, quando chegaram as caixas, eu peguei, eu chorei muito. Eu chorei com a minha mãe, eu chorei muito. E eu pensei, bom, agora eu posso morrer. Estou com o livro, meu nome está aqui, resolvido, eu posso morrer. Mas eu pensei, mas tinha mais coisas que eu queria fazer. Por exemplo, eu queria ir para a Flip, para a Feira do Livro de Paraty. Toda vez eu ia e eu olhava, um dia eu vou estar aqui como autora. E eu queria ir esse ano, o que eu ia fazer? E aí deu tempo. Eu fui para a Flip, na louca, eu consegui... Tinha uma casa de literatura independente, eu paguei a mesa e... Está acabando meu tempo. Eu paguei a mesa, lá no meio do pessoal, levei 30 livros, pensei, bom, se alguém comprar um, tá ótimo. Eu medi todos, e voltei com uma lista de pessoas que pediram para eu mandar pelo correio, e aquelas pessoas não me conheciam, e eu fiquei, alguém gosta, então, do que eu escrevo, porque alguém que não me conhece, eu achei que sua família ia querer. E aí uma pessoa pegou o livro e leu um trecho e começou a chorar. Aquilo me deu um nó na garganta e me fez pensar, eu realmente não posso morrer. Pelo menos não agora, porque eu preciso que isso chegue. E aí, dentro disso tudo, começou a valer também aquilo que eu estava falando de buscar alguém. E eu comecei a perceber que eu não precisava nem de alguém para me fazer feliz, e nem de alguém para ficar validando as coisas que eu tinha. Eu ainda morro de medo. Eu ainda estava com muito medo de estar aqui, de expor foto minha, de expor... Medo de parecer que eu era arrogante, medo de parecer, olha só que você está contando essa história, quem é você? Esse medo está o tempo todo comigo. O que eu tenho tentado fazer é conviver com ele e fazer com medo mesmo. E aí tem vindo, o livro está pronto, e aí me veio a certeza, eu não posso morrer de verdade, porque eu ainda quero ver as pessoas lendo o livro, nem que seja para criticar, eu quero escrever mais, eu quero botar minhas verdades para fora. E aí, um momento tão esperado chegou. Quinta-feira eu vou lançar o livro oficialmente, lá no Ernesto Café. E ele ficou pronto. Eu até trouxe um. Não vai dar para ver, mas, enfim. Isso aqui é como se fosse um troféu. Depois de tanto tempo... Enfim, eu acho que vale para todo mundo pensar. Parece impossível, o nosso medo é real. O medo pode ficar aqui, mas não por medo de morrer, mas que seja por medo de não fazer, que a gente continue sempre fazendo o que sempre sonhou. É isso, obrigada.